Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Vamos aprender um pouco, né, sobre a palavra de Deus, né? Com o seguinte tema: crescimento espiritual. Você vai descobrir, né, o que a palavra de Deus fala sobre o crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Porque quando você começa a crescer, né, você tem um autodesenvolvimento. Louvado seja Deus. Porque, irmão, quando a palavra ela entra dentro da sua alma, quando a palavra de Deus ela mexe com você, você começa a ter uma reação. Porque toda ação ela tem uma reação, né? Que nós viemos crescer na graça e no conhecimento, né? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever no meu canal, André Luiz Pregações. Me ajude, irmão, na divulgação da palavra de Deus pela mídia. Eu conto com a sua colaboração. Que Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus. Vamos entrar no tema. Abre a sua Bíblia aí. Da segunda carta de Pedro, do capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes cresci da graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Então Pedro andou com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Então Pedro, ele conhecia muitas coisas. Ele sabia o valor do crescimento espiritual. E agora Pedro, ele vai falar sobre o crescimento, né? É quando o cristão começa a crescer, começa a caminhar, a desenvolver, né? E aí, é quando o cristão tem experiência, né? E aí ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós, cristãos, temos que crescer, temos que desenvolver, né? Mas a graça e o conhecimento, eles não caminham separados, eles caminham juntos. Crescer na graça e conhecimento. O que é graça? Para você que não lê Bíblia, graça é favor imerecido. Quer um exemplo de graça? A gente não merece a salvação, mas através da graça de Cristo, a salvação alcançou nós. E aí Pedro também fala acerca do conhecimento. Porque o conhecimento faz com que você venha andar direito diante dos olhos do Senhor. Porque o conhecimento faz com que você venha ter o discernimento entre o certo e o errado, né? Porque o conhecimento é muito bom quando você tem um conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai te lembrar
daquilo que você aprendeu. Ele vai sempre te mostrar, te orientar, te explicar aquilo que você aprendeu. Porque você entendeu que o crescimento espiritual na sua vida está bem desenvolvido, né? Porque, irmão, você tem que entender que quando você começa a crescer, você começa a aborrecer muita gente. Você começa a incomodar muito crente que não tem a mesma graça e conhecimento que o Senhor te entregou. Aleluia. Né? Que nós vemos a cada dia, irmão, crescer na graça e no conhecimento. Né? Porque o conhecimento, o profeta Oséias disse: o meu povo, em Oséias 4:6, foi destruído porque faltou o conhecimento. O conhecimento é essencial. Pode ver que na escola, o aluno, ele aprende muitas coisas. Ele adquire o conhecimento. Aleluia. Porque o conhecimento, ele te leva para lugares altos. E o conhecimento vai com que você cresça, desenvolva, né, uma boa obra. Aleluia. Porque o conhecimento, quando ele está na tua vida, o Senhor te dá palavras de sabedoria para você falar. Aleluia. Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Ó, que diz assim, ó: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, ó leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aqui Pedro, na sua primeira carta, ele está falando que quando você cresce, você não tem que deixar no seu coração entrar nem inveja, nem um sentimento que faça mal, né? E ele está falando sobre o leite racional, né? Não falsificado. Ele está falando do alimento puro, do alimento que não tem mistura, né? Porque o leite puro é aquele que é tirado diretamente da vaca, né? Puro, sem mistura. E conforme a pessoa se alimenta, né, do leite, a pessoa ganha cálcio, né? Mas só que a pessoa não tem que ficar só no leite. A pessoa tem que comer comida sólida. Porque tem muito crente chamado de Danoninho, Nutella, que só quer ficar no leite. É igual aqueles bebês de colo. Está há 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos. Mas é aquele crente que só quer leite. Não quer uma comida sólida, né? Porque o crente, quando está crescido um pouco, ele tem que comer comida. Quando o cristão é um novo
ele cresce devagar. Mas aquele crente que já se batizou nas águas, já teve experiências com Deus, mas quer ficar no leitinho, né? Não quer tomar vergonha na cara e comer uma comida sólida. Porque você não vai dar para um bebê recém-nascido arroz e feijão. Arroz e feijão só come a criança que já está crescida, que já sabe pegar na colher, que já sabe, né, encher a colher de arroz e feijão e comer. Porque ela quer um alimento sólido. Porque o leite alimenta por alguns minutos, mas a comida te alimenta por horas. Porque quando você come uma comida, algo que encha o teu estômago, você vai falar assim: eu já estou farto, já estou cheio. Mas agora muitos crentes só querem ficar no leitinho, irmão. Que nós viemos entender que nós temos que crescer, irmão. Crescer onde, irmão? Na mente. Desenvolver a mente, irmão. Que nós viemos ser um crente maduros. Aleluia. Porque os danoninhos, os Nutella, quando é corrigido, quando é exortado pelo Espírito Santo, através de um irmão, se levanta até quanto o irmão que o exortou. Lá vai um recado para você que gosta de exortar. Mais uma vez eu vou repetir. Exortar não é bater, irmão. Exortar é encorajar. Você sabe o que é encorajar? É porque você não tem o prazer de estudar a Bíblia, irmão. Encorajar é incentivar, é levantar, né? O irmão está querendo parar, você vai lá e fala: irmão, não pare, continua. Você já está exortando ele a continuar na caminhada. Repreender, doutrinar, cabe ao ministério. Se Deus te der uma repreensão para você falar, antes de você falar, pergunte ao Senhor. Não fale nada sem o Senhor mandar, né? Sempre esteja na posição a qual Deus quer, né? Porque eu sempre, irmão, aprendi que para mim repreender alguém, eu tenho que estar lá na segunda carta de Paulo. Eu tenho que estar manejando a palavra. Eu tenho que estar na carta de Paulo ao Timóteo, irrepreensível. Aí eu posso repreender alguém. Porque para você repreender ou corrigir, você tem que olhar a sua vida primeiro. Se você está na posição de ser usado por Deus para corrigir. Porque Deus, Ele sabe como falar com a sua igreja. Não é você que é o dono de Deus. É Deus que é o dono. É Jesus que é o Senhor da igreja. Entenda isso. Não é toda hora que Deus vai corrigir. Não é toda hora que Deus vai repreender. Sabe por quê? Antes de Deus corrigir a sua igreja, esqueceu, irmão, que o Espírito Santo ele sonda a cada mente, a cada coração.
Que às vezes você vai pegar uma palavra forte, aí tem pessoa que não vai entender, né, essa palavra forte. Aí o Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria para você falar, né? Aleluia. É isso que você tem que entender, irmão. Abre a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui Paulo, ele está em oração pela igreja de Colossos. Mas olha o que Paulo, o apóstolo da fé, ele está pedindo a Deus, né? Que o povo crescesse e seja cheio do conhecimento, né? Paulo está pedindo a Deus que encha a igreja de Colossos com conhecimento e com toda a inteligência. Mas essa inteligência que Paulo está falando, irmão, é espiritual, irmão. É uma inteligência que é superior à inteligência humana. É superior à inteligência que o ser humano tem. Porque é uma inteligência que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Aleluia. Para que o povo venha a ser cheio do conhecimento, né? E de boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus, né? Paulo desejava, Paulo pedia a Deus que a igreja de Colosso venha crescer no conhecimento de Deus. Mais uma vez, irmão, olha a importância de você crescer no conhecimento. Quando você cresce no conhecimento, o Senhor esclarece muitas coisas na tua vida. Aleluia. Por quê, irmão? Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E quando você tem o conhecimento, a tendência da tua vida é frutificar. Como assim, irmão? Frutificar, desenvolver. Aquilo que você no começo da caminhada fazia, né? Agora você já tem uma compreensão maior das coisas do Senhor, né? Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, irmãos, por quê? Porque o conhecimento, ele tem o poder de fazer com que tua vida, ela desenvolva, né? Aleluia. Eu convido vocês, meus irmãos, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo
aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que estava acontecendo, irmão? Aleluia. Né? Aleluia. O que estava acontecendo na igreja de Gálatas? Né? O apóstolo Paulo, ele passou muita luta nessa igreja de Gálatas, ou Galáxia do Sul. O que acontecia lá? Paulo tinha que lidar com os judaizantes. Você sabe o que é o judaizante? Aqueles judeus tradicionais, né? Que Paulo ensinava e eles vinham e distorcia tudo que Paulo ensinava. Paulo falou sobre o evangelho, que se viu outro, ou um anjo do céu, Gálatas 1, 8 e 9, anunciar outro evangelho que seja anátema. Que evangelho? A salvação, a libertação, a transformação. Sabe o que eles faziam? Quando Paulo estava fazendo missões, o povo ouvia tudo que Paulo dizia e vinha eles e falava que Paulo era um herege, era um mentiroso. Eles falavam muitas coisas, né? Aí Paulo vinha combatendo eles tudo através da palavra, né? Paulo falava que a lei, né, ela nos conduz até Cristo. Mas só que eles falavam totalmente o contrário. Eles eram apegados muito à lei de Moisés, né? Mas nós temos que entender que o Senhor é maior do que Moisés. E a lei, né, de Cristo, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é tremenda. E o que a lei faz? Ela nos conduz até Cristo. Né? Porque a lei do Senhor, ela é bendita, irmão. Porque Paulo falava que sobre os crentes que são benditos em Abraão. Abre a sua Bíblia aí, Gálatas 3, versículo 8 e 9, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Olha como é que Deus já chamou Abraão como crente. Quando Paulo falou isso, houve um reboliço. Porque os judaizantes falavam assim: como pode esse camarada falar isso? Porque o judaizante, ele não aceitava o evangelho de Cristo. Eles queriam que Paulo provasse
que Paulo era apóstolo. Ei, meu irmão, se Deus te levantou, você não tem que ficar provando nada para ninguém. Porque Paulo, ele não teve que ficar se amostrando. Louvado seja Deus. Mas infelizmente, irmão, no meio do povo de Deus ainda tem isso. O pastor dá um ensinamento. Aí quando o pastor não está perto, a maioria dos crentes fica questionando o ensinamento do anjo da igreja. Tá igual o povo de Gálata, questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, sabendo que ele já provou que ele é merecido como apóstolo. No capítulo 10 de 2 Coríntios, estava acontecendo este problema. O povo de Coríntios queria que Paulo provasse que ele tinha autoridade apostólica. É tipo assim, muitos crentes querem que o pastor prove que o pastor tem autoridade apostólica. Ei, quem ungiu o pastor foi Deus, irmão. Quem separa o homem para o pastoreio é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Então, o mesmo problema que estava na igreja de Gálatas era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas Paulo, ele escreveu assim em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9, que diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. O que Paulo está dizendo no português? Qualquer um que mudar o que está na Bíblia é anátema. Qualquer ensinador, ou pregador, ou pastor, que mudar o que está na Bíblia é anátema. É maldito. Paulo está dizendo, não mude o que está escrito na Bíblia. Ensine, pregue conforme está escrito. Se mudar um ponto ou vírgula ou alterar o que está na Bíblia Sagrada é anátema. Se a Bíblia fala sobre renúncia, nós temos que renunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos, irmãos, não aceitam quando vê você crescendo, quando vê você desenvolvendo, quando vê você se fortalecendo. Aleluia. Muito não compreende o mistério que Deus tem na tua vida. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Aqui o eu é um pronome pessoal. O que esse pronome está querendo dizer? Aquilo que Jesus fez, nós temos que se esforçar para fazer. Jesus pregou, nós temos que pregar. Jesus ensinou, nós temos que ensinar. Porque a missão de Jesus é, ele veio para pregar, ele veio para salvar, para libertar. Então, toda oportunidade que você tiver de pregar a palavra, pregue a palavra. Pregue a Bíblia. Não pregue aquilo que o povo quer. Pregue o que o Senhor mande com que você pregue. Porque você já está crescido. Aleluia. Você já está desenvolvido, irmão. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Ó. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentimento exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Você pegou, né? O que a carta aos Hebreus está dizendo? Que nós temos que se alimentar com alimento sólido, irmão. Quando você se alimenta com alimento sólido, vou te dar um exemplo. Quando você come uma dobradinha, quando você come uma feijoada, quando você come um mocotó, que é comida forte, dá um suador no teu corpo. Porque você está muito tempo sem comer esse alimento, né? E quando você come, o que você quer fazer? Você quer ou sentar ou deitar. Porque o mocotó é comida forte. É um alimento que te dá muita sustância. Então, quando você ouve a palavra, né, aquela palavra forte, profunda, ela causa em você um impacto muito forte. E você, nós somos confrontados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que quando nós erramos, o Espírito Santo faz o papel dele. Ele nos convence, né? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, que nós viemos deixar o Espírito Santo falar dos nossos corações. Aleluia.
Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. Efésios 4, 15 e 16. Que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo daquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, por auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Nós crescemos também em unidade, em união, porque a união faz com que a gente venha desenvolver uma boa obra. Aleluia. Porque quando você tem um entendimento que o seu irmão é cristão também, aí vocês têm a tendência de crescer. Porque quando nós crescemos, irmão, nós temos que ajudar aqueles que estão crescendo. Como assim? Você já tem um conhecimento, mas tem pessoas que estão começando na fé e precisa desse conhecimento para crescer também. Aí, essa pessoa cresceu um pouco, né? Aí o que esse cristão faz? Ele vai praticar. Ele vê uma pessoa que está nova na fé, ele vai compartilhar aquele conhecimento. E aquela outra pessoa, quando está crescida, que já se batizou nas águas, que começa a desenvolver a obra do Senhor na vida dele, na vida dela, vai compartilhar com aqueles que têm dificuldade de compreender algumas coisas nas Escrituras. Aí, como você já é bem desenvolvido, bem desenvolvida na palavra da verdade, cabe a você, cabe a mim, a nós, ajudar o irmão, né, explicando, né, para ele aquilo que ele não consegue compreender da palavra de Deus. Porque quando você faz isso, o Senhor te dá mais sabedoria. Você faz com que você cresça mais. Né? Porque muitos, irmãos, crescem de uma forma injusta. Como assim, meu irmão? Crescendo debaixo do sofrimento do outro. Quantos crentes querem a cabeça do seu irmão? Quantos crentes, quando vê o outro caído, batem palma, fica alegre com a queda do outro? Isso não é crescimento, isso é inchaço. Porque o verdadeiro crescimento é esse. O irmão está caído, você vai falar: irmão, eu sei que o irmão está enfraquecido, mas se levante, irmão. Vou te ajudar. Vou orar por você. Você vai alimentar ele com a palavra. Que às vezes a pessoa está um tempão na igreja, mas tem algumas dúvidas na palavra, e você já tem um discernimento para explicar para ele e para ela. Aí quando você explica, que a pessoa entende, sabe o que a pessoa fala? Irmão, muito obrigado. Eu estava com essa dúvida.
precisa levar para o ministério resolver. Se você tem o entendimento, se você tem a compreensão, né? Você pode ajudar o seu ministério. Você pode ajudar. Aleluia. De alguma forma, né? Porque o Senhor te deu sabedoria para isso, para aconselhar, para orientar através da palavra de Deus. Aleluia. Tito 2, versículo 11. Uau. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando no que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Então aqui, Paulo falando para Tito, porque Tito, ele enfrentou alguns problemas na igreja de Creta, onde ele era pastor. E Paulo, sabendo disso, Paulo escreve uma carta para fortalecer a fé de Tito, e dando carta branca para Tito, né, repreender os falsos doutores que vinham na igreja, distorcia tudo aquilo que Tito ensinava. Aleluia. Né? E a salvação, irmão, ela é para todos os homens, né? Porque quando você, irmão, está amadurecido, quando você está crescido, automaticamente, conforme você vai crescendo, o grau de comida que você vai comendo vai aumentando. Quanto mais você cresce, mais comida forte o Senhor te dá. Quanto mais você se desenvolve, mais palavra forte o Senhor te dá. Será que você está preparado para ouvir uma palavra forte, uma exortação, uma repreensão, um puxão de orelha? Né? Porque o Senhor, Ele só corrige a quem ama. Aleluia. Se o Senhor está me corrigindo, te corrigindo, irmão, através da palavra de Deus, é porque Ele nos ama. Porque Deus quer que nós cresçamos, irmão. Que nós venhamos ter um bom crescimento espiritual. Crescendo na vida espiritual. Porque quanto mais você cresce, mais fortalecido você fica. Aleluia. Abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus.
capítulo 10, versículo 24. E consideremos nós uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Então o que a carta aos Hebreus aqui no capítulo 10, versículo 24, está dizendo? Vou ler de novo. E consideremos nós uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é estimular? É animar. É colocar para cima. Não é jogar ninguém para baixo. Porque, irmão, às vezes o teu irmão está ali, precisando de um abraço, precisando de uma orientação, de uma ajuda. O que você faz? Você ignora. Você finge que nem vê o seu irmão, passa perto dele. Finge que seu irmão é invisível. Mas Deus, Ele sempre levanta alguém para ajudar o seu irmão. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Porque Deus, Ele é todo poderoso, irmão. Deus, Ele faz a obra dele. Aleluia. Por isso que a gente sempre é estimulado, é incentivado a continuar na caminhada, a perseverar, Porque nós temos que perseverar, Porque aquele que persevera até o fim, até o fim de quê? Da sua caminhada cristã, esse será salvo, Você é salvo pela fé. Louvado seja Deus. Mas se você não perseverar, você perde. Aleluia. Por isso que nós temos que perseverar até o fim, na presença de Deus, irmão. Aleluia. Por isso que nós temos que lutar, persistir, suportar o que suportar, para que naquele grande dia viéssemos receber a coroa da vida. Porque diz, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, nós temos que insistir. Não podemos desistir nunca. Que é isso que o diabo quer, irmão. Que você desista. Que você volte para trás. Aleluia. Eu sei que essa palavra é muito forte. Mas quando você vê esse vídeo, irmão, você veja no espírito, irmão. Porque é uma palavra que vai produzir dentro de você um crescimento extraordinário. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada da verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual,
e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmão, quando você começa a crescer, você é chamado de casa espiritual. E nós sabemos que para construir uma casa, tem que cavar primeiro a sapata. E depois que cava a sapata, faz os alicerces. Aleluia! E depois faz as instalações. Aleluia! Aí faz a terra, o chão. Faz as instalações de esgoto, de elétrica. Louvado seja Deus. E aí depois, concreto o chão, faz o contrapiso. Levanta as paredes. Levanta as colunas. Embolsa as paredes. Coloca o telhado. Coloca a parte elétrica. Faz a ligação. Coloca o poste. Puxa da torre de energia de lá da rua para casa. E aí a casa está ok, iluminada. E os outros falam, olha como aquela casa é grande. Mas a casa, ela começou lá embaixo. E começa a crescer, irmão. Aleluia. Você que trabalha com obra, você vai concordar que tudo cresce de baixo para cima. Aleluia. Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ó. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é de razão? Porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Então Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, eu sempre dou graças pela vossa fé que está crescendo. Aleluia. Porque a nossa fé, ela tem que crescer, tem que desenvolver. Né? E aí Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus. Aleluia. Para nós fecharmos. Abre a sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Ó. Olha só o que você vai ouvir, ó. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas como cidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vai juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo está dizendo, aleluia, ele está dizendo que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Eu sei que, irmãos, que essa palavra foi um pouco forte, mas foi necessário, porque o tema condiz com essa palavra, crescimento espiritual. Que você venha crescer na graça, que você não venha ficar chateado, irmão, que você venha parar de ser esse menino espiritual,
Que você venha ser um homem adulto espiritual. Que você venha parar de ser menina espiritual. Que você venha ser uma mulher espiritual. Que você venha ser um servo de Deus espiritual. Que você venha discernir no espírito. Que você não venha ficar com raiva, irmão. Que você venha pegar as referências. Tudo que foi falado aqui, irmão, não foi para machucar você. O intuito da palavra, irmão, de Deus, é confrontar o seu pecado, é confrontar o meu pecado, o seu erro, o meu erro. Onde você estiver falhando, que você venha melhorar. É aonde eu estiver falhando, que eu venha melhorar, irmão. Né? Fica na paz do Senhor, meu irmão. Que você venha entender, que você venha respeitar os ensinamentos do seu pastor, do ministério, que você jamais venha se rebelar, né, quanto à liderança, que você venha entender que aquilo que é falado é para o seu bem, é para você crescer, né, que você venha estar firme na rocha, que você não venha me interpretar mal, que você não venha deixar o diabo entrar na tua mente para confundir a palavra que está sendo falada para você. Que você venha ouvir essa pregação, irmão, no Espírito, que você venha entender que Deus, Ele só corrige aquela pessoa que Ele ama. Se Ele está te corrigindo através da palavra de Deus, se alegra, porque é melhor o Senhor nos corrigir aqui do que chegar lá no céu e a gente ir para o inferno direto, irmão, né? Que o Senhor venha te abençoar, irmão. Que você venha entender o propósito dessa palavra com o seguinte tema: crescimento espiritual. Que você venha crescer debaixo da verdade, que você venha crescer debaixo da sinceridade, da integridade, da humildade, da simplicidade. Que você venha entender que quando o Senhor te chama a atenção, na hora ali você não gosta muito, mas depois você vai refletir e vai falar: foi para o meu bem. Que você venha ficar firme, irmão. Que você venha estar a cada dia estruturado da palavra de Deus, porque Deus conta com você. Deus conta contigo. Você é um valente de Deus para ensinar a palavra, para pregar, para orientar, né? Que tem cristão que tem dificuldade de compreender algumas coisas da Bíblia, mas você já é desenvolvido. Então, irmão, deixa o Senhor te usar, deixa Ele trabalhar na tua vida, né? Não fica com raiva de mim, irmão. Ora pela minha vida. Eu te peço, irmão, quando você for orar, ora pela minha vida e pela minha família. Ora, porque o Senhor tem poder de trabalhar, né? Eu quero agradecer a você por me dar essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus contigo. Que você venha ver essa palavra, que Deus venha falar contigo, irmão. Venha te ajudar. Que você venha parar de ser um menino, venha ser um adulto espiritual. Que você venha deixar de fazer as coisas de menino e ser um adulto espiritual. Que você venha estar firme, bem estruturado, bem alimentado. Porque você bem alimentado, você vai alimentar outros. Deus te chamou para alimentar outros. Deus te chamou para você alimentar outros cristãos que precisam desse alimento que o Senhor te deu. Fica na paz do Senhor. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te frutifique. Que Deus te guarde e te livre e te sustente e te dê a paz. Glória a Deus.